a sua Bíblia, anotar. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Você está prestando atenção? Que aqui está dizendo claramente que é uma separação. Como nós podemos ler essas coisas e dizer que não há essa separação? Glória a Deus. Alma e corpo. Vamos lá em Mateus 16, 26. Não sei se o meu... Geralmente, às vezes, o meu vídeo corta, irmãos, quando chega num tempo aqui. Eu não sei se ele vai cortar agora. Qualquer coisa eu faço na segunda parte. Mateus 16, 26. Eu tô olhando aí. Esse aqui não vai cortar. 16, 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Mateus 11, 29 eu já li. Gênesis 12, 2, 7. Fala sobre alma no sentido... Eu vou explicar para vocês, tá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou as narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Amém. Agora é a parte sobre o Espírito, tá, irmãos? Efésios 3, 16, 17. Efésios 3, 16, 17. Depois de Coríntios, Efésios 3, 16, 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando-vos arraigados e alicerçados em amor. Romanos 2, 5, 11. Eu não li essa parte, não. Romanos 2, 5, 11. Eu vou ler todos os versículos que eu anotei aqui, irmãos, e depois eu vou explicar rapidamente. Isso, se não é eu que convenço você, é o Espírito Santo. Isso não é o que vai mudar a sua salvação, porque nós devemos, independente de qualquer coisa, estarmos prontos para quando Cristo voltar, nós sermos, né, levados com Ele para a glória, termos um corpo incorruptível, sermos transformados. Romanos 2, 5 a 11, deixa eu ver aqui. Tribulação, eu quero ler só o versículo 9. Aqui tá falando antes do 9, se você quiser ler, né? Romanos 2, 5 a 11. Eu vou ler o 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro, também ao grego. Glória, porém, e honra, paz a todo aquele que pratica o bem. Para com Deus não há acepção de pessoas. Tá, vamos lá. Romanos 8, 16 nós já lemos. Romanos 8 já lemos. Não, versículo 5. Romanos 8, versículo 5 diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que se inclina, né? O pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Mas está na carne, mas no Espírito, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Paulo diz que no tocante ao homem interior, ao espírito dele, ele tem prazer na lei de Deus. Mas aqui vem dizer que a carne é inimizade contra Deus e ele não está sujeito à lei de Deus. Ele não está sujeito a guardar os mandamentos do Senhor. A carne. Quem pende para a carne não vai agradar ao Senhor, mas a quem vive no Espírito e anda no Espírito, esse vai agradar ao Senhor e dará o reino dos céus. Porque os frutos da carne, a Bíblia diz que quem pratica, em Gálatas 5, diz que não herdará o reino dos céus. Gálatas 5,16, que é o que eu li, mas não vou ler agora. Lucas 23, 46 e João. Vou ler só mais esses dois, irmãos, porque o vídeo já está bem grande. E vou explicar a parte que eu vou precisar ler também. Lembra que eu falei que uma pessoa falou que Jesus não tinha alma? E ontem eu li uma parte onde fala da alma de Cristo. E aí foi o que me admirou, é claro, me deixou muito contente, porque aí o Senhor fez eu entender a parte do rico e Lázaro. E a minha experiência com Deus, que eu tive um tempo atrás, pouco tempo, vivendo no ministério mesmo, mas bem pouco tempo mesmo, gente. Onde o Senhor me levou para alguns lugares, só que eu estava tão desesperada, e com tanto medo, eu sentia as emoções.
E eu falava assim, minha família vai chegar e eu não tô no meu corpo, Senhor, meu marido vai chegar e não vai ter a comida dele. E eu tava desesperada. Eu falava, Senhor, eu não tô, eu queria voltar pro meu corpo de todos os jeitos, gente. Meu Deus. E o Senhor queria me revelar algo sobre a minha alma, como a minha alma estava. E só quando eu me aquietei e descansei, eu entendi o que Ele queria falar comigo. E eu sabia que algo estava errado. Eu falei, peraí, eu estava com todas as emoções e sentimentos lá. Então, a minha alma que estava lá. Ó, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, João 19:30, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Agora, no Lucas 23:46, se tá aqui é porque fala diferente. Lucas 23:46 diz assim, meus irmãos. Lucas 23:46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E disso tudo expirou. Aí a pessoa leu esse versículo, e eu respeito, tranquilo, ela vai achar que Jesus entregou ali seu espírito e ele não entregou a alma porque ele não tinha alma. É agora que eu quero trazer para você o entendimento, né? Variar. Aquilo que o Senhor trouxe a mim, eu vou estar passando. Atos 2. Atos 2 e Atos 2. Eu marquei aqui, Atos 2, 22 a 32. Atos 2, 22 a 32 diz assim, meus irmãos. Vamos ler o 24. A qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, a respeito de Cristo, Davi disse isso. Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Também a minha própria carne repousará em segurança, porque não deixará a minha alma. Aqui fala minha alma na morte. Aqui fala minha alma na morte, nessa versão. Mas na outra versão corrigida fala Hades. E tem outra versão que fala inferno. Porque não deixará a minha alma no inferno. E diz, né, que Jesus foi lá no inferno, tomou chaves, né, venceu a morte, né, chaves do inferno, etc. Então, aqui fala na morte. Na outra versão fala inferno e na outra versão fala Hades. E eu acredito que como lá no rico Lázaro, eu conferi nas outras bíblias, lá na história do rico Lázaro, a mesma expressão estão nas outras versões. Aqui nós já vemos a minha alma, falando da alma de Cristo, presta bem atenção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me de alegria na tua presença, sendo, pois, profeta, sabendo que Deus havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, que todos nós somos testemunhas. A sua Bíblia pode estar, não deixou no inferno ou nem deixado no Hades. E essa mesma palavra, lá na história de Rico e Lázaro, glória a Deus, Lucas, irmãos, Lucas 16, no versículo 22 e 23, lê essa parte comigo. Nas minhas outras Bíblias, que eu tenho bastante Bíblia aqui em casa, além da Bíblia online, a mesma expressão usada aqui é usada lá em Atos 2, né, no versículo 22 e 32. E só essa daqui que tá diferente, não sei por que eles fazem isso, mas dá na mesma. Lá tá falando alma, a alma de Cristo no Hades, a alma de Cristo no inferno, a alma de Cristo na morte. Só que essa versão aqui não sei se está correta porque as outras estão diferentes. Então, porque aqui no rico Lázaro, a mesma expressão usada é usada lá nas outras Bíblias. Por isso que eu acho que o certo as outras versões estão corretas. Então aqui, vamos ler aqui, ó. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Não também falar erguendo os olhos, assim, né, que depois morreu. Ele viu, né? Aqui, ele erguendo os olhos, ele viu que estava no inferno e em tormentos.
E aí, o que acontece? Eu sempre quis entender Lázaro. As pessoas que explicam, né? Que não existe a alma, que existe só o corpo e o fôlego de vida, só o corpo e o espírito. Elas falam, né, que o espírito volta para Deus, está correto. E que o corpo volta ao pó, está correto. Mas não falam que existe a alma, porque esse ser não existe. Então eles não podem falar dela. Mas quando eu vejo ali que Jesus entrega o seu espírito na cruz, mas a alma dele, diz a sua Bíblia, está escrito Hades, fica no Hades, e aqui no Rick Lázaro, a Bíblia certamente está falando no Hades, ele abriu os olhos, né? Ergueu os olhos, estava lá em tormento. Então eu creio que de fato há um lugar onde a alma fica. Há em tormento se a pessoa foi pro, né, morrer em pecado, sem salvação, até aquele dia que ela vai ressuscitar para receber a destruição, né? Castigo, juízo no corpo, né? Corpo, alma, corpo completo, a alma. O Senhor vai ali devolver o fôlego de vida e ele vai ser, né, destruído. Também aqui diz o seio de Abraão. Os judeus sempre acreditaram, e eu pesquisei sobre isso, para os judeus sempre existiu um lugar chamado seio de Abraão, onde estava Abraão, Isaac e Jacó, que estaria recebendo as pessoas, os justos. E eles sempre entenderam que a alma do justo, depois que morre, ficava neste lugar até o dia que Jesus vai chamá-los para ressuscitar, né? O dia que ele virá para ressuscitar o povo, e aí a alma vai voltar para o corpo e vai, né, ser transformada, etc. Em um lugar de descanso, onde essa alma ficar no lugar de descanso. No dia que eu tive a experiência, que eu fiquei desesperada, bichada, eu vi, eu estava no lugar, eu não estava no meu corpo, eu sabia claramente. Foi algo muito estranho. Só quando eu me aquietei e descansei, né, e eu ouvi a voz do Senhor e eu entendi o que o Senhor estava querendo falar comigo, que eu me acalmei, mas é algo separado da gente, né, do corpo. Tem muita gente que teve experiência, né, de sair do corpo e ver a pessoa lá na maca, ver ela na maca, né, ela mesma. Pessoas que foram no céu, crianças, tem até filmes, né, de crianças que viram uma luz clara, ouviram a voz do Senhor falando para voltar pro corpo. Um monte de experiências, gente. A gente não pode negar essas experiências também. E na palavra a gente vê claramente que há uma divisão de 3, corpo, alma e espírito. Nós temos que observar os 3. E como as emoções ficam na área da alma, a alma que tem emoções, sentimentos, fica amargurada, sofre, né? Então, e quando essas pessoas que, né, tiveram essa experiência de sair do seu próprio corpo, às vezes até numa cirurgia, né, morreu e voltou. Você vê em minha experiência. Eu vi o Senhor falando, volta, né? Eu vou te dar uma chance, vai lá e faz as coisas certas. Eu acredito que seja a alma das pessoas que saíram e voltaram. O Senhor teve um propósito, né? Pra falar com aquela pessoa, para que a pessoa acredite no mundo espiritual, nas coisas, né? Que há um lugar mesmo depois da morte. Eu já vi um homem contar que viu o espírito pegar, ir direto no corpo da pessoa no hospital, e essa pessoa, né, ele ouvir barulho, grito, e ele entender que a alma de alguém foi levada, e o médico assustado diante disso. A gente ouve muita coisa, e eu tive a experiência que eu tive, né, sair do meu corpo, voltar correndo. Conheço pessoas que também teve uma experiência assim. Então é algo que essa experiência, né, ajuda bastante, né, a entender. Eu entendo dessa forma, mas se você não entende, não precisa se preocupar, não deve se preocupar com isso. Então nós vemos a alma de Cristo lá registrada em Atos 2, então Jesus tinha alma, ele tinha emoções e sentimentos. O corpo dele estava sepultado e o espírito dele foi entregue para Deus. Então o que foi no inferno, tomou a chave do inferno, tudo que os outros falam, ele foi a alma dele que foi. Isso é claro de entender. Atos 2 foi assim que o Senhor, sabe, ministrou ontem pra mim. Eu senti uma paz, eu senti uma alegria de ter entendido esse versículo, Atos 2. Quero que lê na sua Bíblia pra você ver como que ela tá. Então é isso que eu queria passar pra você, tá bom? Alma, corpo e espírito. Mas depois Jesus vai voltar, né, e vai citar. E nós vamos morar com Cristo, um lugar maravilhoso, herdar com Ele todas as coisas. Parece que o tempo vai mudar para chover aqui. Eu vou sair daqui para fazer o almoço. Espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu alguma coisa, que algum versículo de alguma coisa que eu falei, manda para mim no particular, nas mensagens. Eu vou estar com todo prazer e alegria mostrando para você, explicando para você. Bom, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. A paz do Senhor.